Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos iniciar as nossas aulas no software PowerPoint. Então, pessoal, para quem não sabe, o PowerPoint ele é um programa, um software que ele é voltado para a elaboração de apresentações. E essas apresentações elas podem estar em diversas áreas de conhecimento, seja área de engenharia, área de medicina, área de negócios, de finanças, enfim, uma infinidade de possibilidades, visto que quando você vai apresentar um determinado assunto, o PowerPoint ele vem a fim de elevar o nível da sua apresentação, onde ali a gente vai ter os tópicos principais, né, daquela apresentação. Então é um mapa mental, digamos assim, onde o público vai estar observando qual o item que a pessoa vai estar comentando sobre, tá? Então esse é o objetivo do PowerPoint, proporcionar apresentações para variados tipos de situações. Então, pessoal, essa primeira aula aqui a gente vai fazer uma visão geral, né, de como que vai ficar, digamos, como que funciona o PowerPoint, para que todo mundo esteja em um mesmo nível de conhecimento relacionado ao software, ok? Então vamos lá, pessoal. No momento que vocês abrem o PowerPoint, o software PowerPoint, ele vai nos proporcionar aqui essa página inicial, novo, abrir, salvar como, imprimir, compartilhar, exportar, fechar, conta, comentário e opções. Se vocês observarem, essa estrutura aqui de menu, ela acompanha o Word, o Excel, o PowerPoint e qualquer outro programa que seja do Office, da Microsoft, né? Então, o que acontece? Isso aqui, então, é um padrão de todos esses programas que são da Microsoft. E aí, pessoal, o que acontece? Na nossa primeira aula, a gente vai abrir uma apresentação em branco para estar mostrando os principais conceitos e vocês tendo uma melhor noção. Então, quando eu abro aqui, o que acontece? Ele vai me dar uma folha em branco e eu vou ficar livre para fazer o modelo da forma que eu quiser, a apresentação da forma que eu quiser. E aí vocês podem estar se perguntando, nossa, mas esse PowerPoint dele é diferente porque é escuro, né? Aí já é a primeira dica que eu vou passar para vocês. O que acontece, pessoal? As nossas, ou eu particularmente, eu tenho uma sensibilidade nos olhos, né? Devido a usar óculos e tudo. Então, eu gosto de trabalhar com softwares que tem esse fundo preto. Por quê? Porque o fundo preto ele não emite a luz como essa página em branco aqui, ó. Essa página em branco ela emite muita luz. Então, muitas vezes você trabalha o dia inteiro com isso, chega o final do dia, se você fica olhando muito para uma página totalmente em branco, acaba que chega o final do dia, você fica com a vista um pouco cansada. Então, para evitar isso, o que eu faço? Eu deixo todos os programas do Office, da Microsoft, nesse tom escuro aqui, onde vai ter os mesmos elementos, os mesmos botões, os mesmos programas, só que a diferença é que o fundo vai estar escuro e não vai estar refletindo a luz nos meus olhos. E aí, então, a primeira dica que eu vou passar para vocês é essa, de como a gente altera esse fundo aqui, ó, da interface do programa. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que vocês vão fazer é clicar em arquivo e aí vocês vão vir aqui em conta. Clicou em conta, vocês vão vir aqui, ó, tema do Office. Aqui ele está preto, mas eu poderia colocar branco, vou colocar, ó, que geralmente é o padrão. Então eu volto aqui, ó, pronto, o PowerPoint está normal, tudo certo. Só que igual eu falei para vocês, eu prefiro na cor escura. Então venho aqui em conta, clico em preto, pronto, resolvido o meu problema. Então essa é a primeira dica. Para quem tem sensibilidade ou não gosta de dar luz quando se tem matérias em branco, né? Essa é uma boa dica para diminuir o reflexo da luz nos olhos. Então, perfeito, pessoal. Sabendo disso, o que acontece? A gente vai ter uma passagem breve
nos principais pontos do PowerPoint. E aí logo em seguida a gente vai entrando em detalhamentos mais a fundos, ok? Perfeito, pessoal. Então eu vou voltar aqui novamente, aqui no novo. E aí então vamos supor que eu abri o PowerPoint agora. Então abrir agora ele vai me dar essa opção aqui, ó. Eu posso abrir um arquivo novo em branco, posso abrir uma linha de tempo de fotos de viagem, apresentação de serviços, entre outras. O que acontece, pessoal? O Word, o Excel e o PowerPoint eles são muito parecidos. Então, se você entrar no Excel, você vai ver que tem materiais que já estão com modelos lá prontos para serem usados da área de Excel, né? Da área mais de cálculo. Aqui, como se trata de apresentações, a gente vai ter as apresentações em modelos de apresentações. Então, muitas vezes, ao invés de você criar uma apresentação do zero, às vezes você encontra um material aqui que te atende e aí você já economiza muito tempo, porque você não vai precisar montar as folhas do zero, as folhas da apresentação, porque no próprio modelo ele já vai ter. Então eu vou abrir um aqui para vocês terem uma ideia. Vamos abrir esse aqui, Celestial. Então, ó, só como exemplo, o que acontece? Aqui ele me traz, ó, esse plano de fundo, essas cores. Aqui ele já deixa o título na cor branca, subtítulo um pouco menor na cor branca também. Então, esse é um modelo. Ah, eu não gostei desse modelo, eu quero outro. Perfeito. Então, ó, você vem aqui. Vamos ver esse aqui. Tem outros aqui, ó. Vamos colocar em infográfico. Vamos ver o que aparece. Ó, então tem esse daqui. Então, quando você carrega, ele vai diretamente para o seu PowerPoint, ó. E aqui já tem vários itens que já estão pré-montados. Então, muitas vezes, ó, você já tem um negócio pronto. Você só vai adequar a sua apresentação aqui dentro. Então, você economiza bastante tempo, ó. Olha que bacana. Histórico, aquisição, enfim. Material tudo pronto, tudo certinho. Perfeito, pessoal. Então, o que acontece? Sabendo disso, então existem esses modelos que a gente pode usar, mas aí a gente vai iniciar os trabalhos nessa área em branco, porque essa área em branco é onde eu vou estar mostrando item por item. Então vamos lá, pessoal. Aqui em arquivo é o que eu já mostrei para vocês, não precisa mostrar novamente. E aqui na página inicial, a primeira aba que eu tenho é essa área de transferência, onde ela vai ter o colar, o comando colar, vai ter o comando recortar, vai ter o comando copiar e vai ter o comando pincel de formatação. Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é o recortar e o copiar. Então, vou escrever aqui o meu nome, William. Pronto, escrevi. O que acontece, pessoal? Quando eu quero copiar, eu estou dizendo que eu quero fazer uma cópia desse nome. Então, vou até apagar isso aqui de baixo. Ó. Então, eu quero fazer uma cópia desse nome. Imagina que você tem uma chave de fechadura de casa e você quer fazer uma cópia dela. Então, você quer ir lá no chaveiro e pedir para ele fazer uma cópia, mas você não quer que destrói a sua chave original. Pelo contrário, você quer que ela não estrague de forma alguma para você ter duas ao invés de uma. Então, quando se trata de cópia, a gente está falando isso, onde a gente vai fazer um item que é parecido, ou às vezes é até igual mesmo, àquele outro item original, e o original ele continua intacto. O que muda é que agora ele tem uma cópia dele que é praticamente 100% parecida. Então, como exemplo, o que acontece? Eu coloquei meu nome aqui dentro, ó, só cliquei aqui dentro e coloquei meu nome. Aí eu vou e dou um Ctrl C, perdão, eu venho aqui ó, e copio. Pronto, eu copiei todo esse quadrado. Se eu vier aqui, ó, eu vou colar. Então, eu vou colar. Olha o que aconteceu. Eu tenho dois Williams agora. O original, que era o que eu tinha.
escrevido e esse outro que foi criado. Aí a questão é a seguinte, isso a gente faz quando a gente está copiando, então a gente deixa o original quietinho. Agora imagina que eu tenho um nome aqui, William, novamente, e aí eu aperto com o botão direito, vou em copiar, eu colo ele aqui, ó, perdão, copiar não, agora eu vou em recortar, então seleciono, aperto em recortar, olha só, eu recortei, o meu nome ele sumiu. Por que ele sumiu? É porque o comando recortar, vamos imaginar um caderno onde você tem um desenho muito bonito. O que acontece? Quando você faz uma cópia desse desenho, é como se você levasse esse caderno inteiro para uma grande impressora, uma grande fotocopiadora, e essa fotocopiadora, você abria o caderno e colocava aquela página do desenho ali para ela escanear e imprimir. Perfeito. Ela fez isso, 100%, beleza. E aí o que acontece? O original continuou intacto. Aí só que agora ele tem uma cópia daquela original. Então, o primeiro ponto está aí, ok. Quando a gente tem então o original e tem uma cópia do original, significa que a gente tem uma cópia. Agora, agora vamos imaginar essa mesma situação do caderno que tem um desenho bonito. Vamos pegar e vamos pegar e agora a gente vai recortar esse desenho. Como o próprio nome já diz, recortar ele vem do símbolo da tesoura. Então seria o quê? Recortar ao redor de todo o desenho, tirar aquele desenho do caderno e levar para minha casa e colocar na parede. Então esse é o meu recortar. O que acontece? Quando eu recorto, fica o buraco. Ou o buraco ou o local que aquela situação deveria estar. Então, devido a isso, o que acontece? A diferença entre copiar e recortar é a seguinte. Vamos imaginar aqui o meu nome. Aí, então, ele está aqui. Aí, ó, aperto com o botão direito. Clico aqui e colo. Pronto, colei. Tá aqui. Então, eu tenho o original e tenho a minha cópia. Agora, vamos imaginar que eu tenho um outro arquivo aqui com o nome William. E aí eu quero recortar esse desenho e colar ele aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Eu seleciono aqui, aperto com o botão direito, vou em recortar e venho aqui em colar. Então o que ele fez? Ele recortou, tirou o nome William do local que ele estava e jogou no local georreferenciado, no local correto. Beleza? Então essa é a diferença entre recortar, é quando você tira aquela seleção, e o colar é quando você copia e cola. E aí a gente aqui, além disso, ainda tem o colar de algumas formas. O que acontece? Imagina que eu colei esse desenho bem aqui. Imagina que eu quero selecionar ele aqui, ó, e apertar com o botão direito, clicar em copiar. E aí, ó, eu aperto com o botão direito novamente, ele vai me dar duas opções. A primeira, usar o tema de destino, ou a segunda, imagem. O que acontece? Quando você coloca o tema de destino, esse nome ele continua editável. Então eu posso alterar, fazer o que eu quiser. Agora, quando você cola ele como formato de imagem, acabou. Eu não posso mais recortar ele, não posso mais modificar ele, porque ó, ele não deixa, devido a essa questão das unidades. Então, pessoal, essa é mais ou menos uma linha de raciocínio quando se trata de copiar e colar. Então, partindo para os próximos itens, vamos lá. A gente tem o pincel de formatação. Esse pincel de formatação ele é muito utilizado. E aí vamos imaginar o seguinte, esse nome William aqui está amarelo. Eu quero pegar e levar
esse item aqui, eu quero levar a formatação disso aqui, que seria itálico e negrito, para esse William daqui de baixo. Então, ó, eu viria aqui em pincel de formatação e eu vou e clico. Aí, ó, então eu qualquer coisa eu seleciono aqui, pincel de formatação e detalhe, isso aqui é uma imagem, ó. Então por isso que ele não vai editar mesmo. Então imagina o seguinte, ó, eu seleciono aqui, clico em pincel, depois clico aqui. Agora sim ele vai conseguir editar, ó. Então se eu selecionar aqui, pronto. Agora os dois estão amarelos, ok? Vamos lá. Então perfeito. Então aqui, ó, a gente viu que o pincel de formatação ele pega a formatação de um item e cola no outro. Você só precisa lembrar que imagem não tem deixa eu lembrar o nome aqui. A imagem ela não te permite você editar o texto dentro dela. Então, devido a isso, o que acontece? Você acaba não conseguindo fazer as modificações necessárias. Então, aqui eu estou alterando todo o texto. Agora, quando eu vou e colo mesmo com a... colo aqui como imagem. Então, ó, imagem, aí é diferente. Por quê? Porque aqui eu não consigo alterar. Só quem tem o levantamento primitivo. Então, essa questão de pincel de formatação é isso. É para que você copie as formatações de um local e vá para o outro. Certo. Então, sabendo disso, vamos lá. Diferente do Excel e do Word, o PowerPoint ele tem essa aba aqui de novos slides. Então, aqui você vai criar um novo slide. Aqui que você vai verificar como que está a questão da distribuição das informações no slide. Então, ó, o que acontece? Se eu clico aqui em novo slide, ele já vai me trazer modelos prontos em que eu posso colocar o slide de título. Então, esse slide aqui vai servir só para colocar o título. O outro, título e conteúdo. Então, aqui em cima eu coloco um título, embaixo eu coloco uma imagem, alguma coisa que retrate aquela informação. O cabeçalho da seção, duas partes de conteúdo, comparação. Ou somente título em branco e conteúdo com legenda. Imagem com legenda. Vamos ver esse aqui? É só um modelo. Então, perfeito, pessoal. O que acontece? Geralmente a gente cria um novo slide selecionando. Então, ó, se eu clicar aqui, ele vai me gerar um novo slide, só que ele vai gerar numa formatação totalmente aleatória. Então, assim, é um pouco mais de trabalho, mas tudo 100%. Então, beleza. Questão do slide que a gente já comentou, que aqui você pode acrescentar, vou acrescentar esse aqui. Então, ele já vai me dar algumas informações pré-preenchidas para que eu apenas termine de responder. Perfeito. Aqui é o seguinte. Muitas vezes você criou uma foto com um determinado perfil e não está gostando mais desse perfil. O que você pode fazer? Você pode clicar aqui, ó, que automaticamente você vai ter aquele tipo de formatação dentro da sua célula. Então a sua célula está aqui, se eu clicar aqui, ela já muda e ela vai mudando continuamente, ok? Então perfeito, a página inicial ela vai nos trazer as informações do layout, né? Então o que acontece? O layout ele vai conseguir nos mostrar e alterar o tipo de folha que eu estou trabalhando no slide. Imagina, ó, eu estava com essa folha aqui. E aí por algum motivo eu precisava de uma figura que tinha folha em cima. Como que você vai fazer? Você vem e seleciona e deixa só um. E assim você vai indo. Perfeito, pessoal.
Então, o que acontece? Show de bola. Então, aqui a gente já viu o layout. Então, o layout é o que está dentro do slide. O slide, ele já pede para você selecionar um slide com a questão do layout pronta. Mas tudo bem. Então, beleza. Outro item, pessoal, que é importante também é a questão do... Deixa eu colocar meu nome aqui. É a questão da formatação do texto em si. Onde aqui ele está em calibre 44 e você vai colocar 63. Então, ó, diminui aqui, vai diminuindo, seleciona e vai diminuindo. 33. Ele está na opção calibre light. Então, a formatação para a gente não importa. Perfeito. É só para saber que existe o valor em número. E a outra é para saber que ela está numa fonte calibre light. Então, perfeito. Sabendo disso, a gente tem alguns programas que são básicos também. Que é o que? A questão do negrito. O negrito ele vai deixar realmente a letra mais forte. E podendo causar problemas para a gente. Já o N, ou o I é de itálico. Então, se eu coloco aqui meu nome, ó, William. E aí eu coloco aqui itálico. Pronto. Automaticamente ela vai me dar a frase aqui em itálico. Quero sublinhada, vai ter sublinhada. E ao longo das próximas aulas eu vou mostrando mais itens aqui do PowerPoint, tá bom?